Capítulo 5. Arautos de uma Era Melhor. A Aurora. Antes da Reforma, houve pouquíssimos exemplares da Escritura Sagrada. Porém, Deus não permitiu que sua palavra fosse totalmente destruída. Suas verdades não deveriam estar ocultas para sempre. Em diferentes países da Europa, homens eram movidos pelo Espírito de Deus a buscar a verdade como a tesouros escondidos. Providencialmente guiados às Santas Escrituras, dispunham-se a aceitar a luz a qualquer custo, posto que não vissem todas as coisas claramente, puderam divisar muitas verdades sepultadas havia muito tempo. Como mensageiros enviados pelo céu, saíram, rompendo as cadeias do erro e superstição, e chamando aos que haviam estado durante tanto tempo escravizados a se levantar e assegurar sua liberdade. Com exceção do que se passava entre os valdenses, a palavra de Deus estivera durante séculos encerrada em línguas apenas conhecidas pelos eruditos. Chegara, porém, o tempo em que as escrituras seriam entregues ao povo dos vários países em sua língua materna. A meia-noite havia passado para o mundo. Em muitas terras apareciam indícios da aurora a despontar. No 14º século, surgiu na Inglaterra um homem que devia ser considerado a estrela da manhã da Reforma. John Wycliffe foi o arauto da Reforma, não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma, que lhe foi dado proferir, jamais deveria silenciar. Aquele protesto abriu a luta de que deveria resultar a emancipação de indivíduos, igrejas e nações. Wycliffe recebeu educação liberal e para ele o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. No colégio se distinguira pela fervorosa piedade, bem como por seus notáveis talentos e perfeito preparo escolar. Em sua sede de saber, procurava familiarizar-se com todo o ramo de conhecimento. Foi educado na filosofia, nos cânones da Igreja e na lei civil, especialmente a de seu próprio país. Um conhecimento proficiente da filosofia especulativa de seu tempo habilitou-o a expor os erros dela, e mediante o estudo das leis civis e eclesiásticas, preparou-se para entrar na grande luta pela liberdade civil e religiosa. Não só sabia manejar as armas tiradas da palavra de Deus, mas também havia adquirido a disciplina intelectual das escolas e compreendia a tática dos teólogos. O poder do seu gênio e a expressão e proficiência de seus conhecimentos impunham o respeito de amigos bem como de inimigos. Esses eram impedidos de lançar desprezo à causa da reforma mediante o artifício de expor a ignorância ou fraqueza dos que a mantinham. Quando ainda no colégio, Wycliffe iniciara o estudo das Escrituras. Até ali ele tinha sentido grande necessidade de que nem seus estudos escolares nem o ensino da igreja haviam podido satisfazer. Na palavra de Deus encontrou o que antes havia procurado em vão. Ali ele viu revelado o plano da salvação, e Cristo apresentado como o único advogado do homem. Entregou-se ao serviço de Cristo e se decidiu a proclamar as verdades que havia descoberto. Semelhante aos reformadores posteriores, Wycliffe não previu ao iniciar a sua obra até onde ela o levaria. Não se opôs deliberadamente a Roma. A dedicação à verdade, porém, não poderia senão levá-lo ao conflito com a falsidade. Quanto mais claramente discernia os erros do papado, mais fervorosamente apresentava os ensinos da Escritura Sagrada. Via que Roma abandonara a palavra de Deus pela tradição humana. Destemidamente acusava o sacerdócio de haver banido as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo e de novo estabelecida sua autoridade na Igreja. Wycliffe era ensinador hábil e ardoroso, eloquente pregador, e sua vida diária era uma demonstração das verdades que pregava. O conhecimento das Escrituras, a força de seu raciocínio, a pureza de sua vida e sua coragem e integridade inflexíveis conquistaram-lhe geral estima e confiança. Muitas pessoas se tinham tornado descontentes com sua fé anterior, ao verem a iniquidade que prevalecia na Igreja de Roma, e saudaram com alegria as verdades expostas por Wycliffe. Porém, os dirigentes papais encheram-se de raiva quando perceberam que esse reformador conquistava maior influência que a deles próprios. Perspicaz descobridor de erros. Wycliffe era perspicaz descobridor de erros e atacou destemidamente muitos dos abusos sancionados por Roma. Enquanto foi capelão do rei, assumiu ousada atitude contra o pagamento do tributo que o Papa pretendia do monarca inglês e mostrou que a pretensão papal de autoridade sobre os governantes seculares
era contrária tanto à razão como à revelação. As exigências do Papa tinham suscitado grande indignação e os ensinos de Wycliffe exerceram influência sobre o espírito dos dirigentes do país. O rei e os nobres se uniram na recusa em pagar o tributo. Outro mal contra que o reformador sustentou longa e resoluta batalha foi a instituição das ordens dos frades mendicantes. Esses frades enxameavam na Inglaterra, lançando uma nódoa à grandeza e prosperidade da nação. A indústria, a educação, a moral, tudo sentia influência debilitante. A vida de ociosidade e mendicidade dos monges não só era grande escoadouro dos recursos do povo, mas lançava o desdém ao trabalho útil. A juventude se desmoralizava e corrompia. Pela influência dos frades, muitos eram induzidos a entrar para o claustro e dedicar-se à vida monástica. E isso não só sem o consentimento dos pais, mas mesmo sem seu conhecimento e contra as suas ordens. Um dos primitivos padres da Igreja de Roma, insistindo sobre as exigências do monasticismo, acima das obrigações do amor e dever filial, declarou: ainda que teu pai se encontrasse deitado diante da tua porta, chorando e lamentando, e a tua mãe te mostrasse o corpo que te carregou e os seios que te nutriram, tê-los-ás de pisar a pés e ir avante diretamente a Cristo. Por essa monstruosa desumanidade, como mais tarde Lutero a denominou, que cheira mais a lobo e a tirano do que a cristão ou homem, empedernia-se o coração dos filhos contra os pais. Assim os dirigentes papais, como os fariseus de outrora, tornavam sem efeito o mandamento de Deus com a sua tradição. Assim se desolavam lares e pais ficavam privados da companhia dos filhos e filhas. Mesmo os estudantes das universidades eram enganados pelas falsas representações dos monges e induzidos a unir-se às suas ordens. Muitos mais tarde se arrependiam deste passo, vendo que haviam prejudicado sua própria vida e causado tristeza aos pais. Mas uma vez presos na armadilha, era-lhes impossível obter liberdade. Muitos pais, temendo a influência dos monges, recusavam-se a enviar os filhos às universidades. Houve assinalada redução do número de estudantes que frequentavam os grandes centros de ensino. As escolas se enfraqueciam e prevalecia a ignorância. O Papa conferira a esses monges a faculdade de ouvir confissões e a conceder perdão, e isso se tornou fonte de grandes males. Inclinados a aumentar seus lucros, os frades estavam tão dispostos a conceder absolvição que criminosos de todas as espécies a eles recorriam, e como resultado aumentava rapidamente os vícios mais detestáveis. Os doentes e os pobres eram deixados a sofrer, enquanto os donativos que eles deveriam suavizar as necessidades iam para os monges que com ameaças exigiam esmolas do povo, denunciando a impiedade dos que retivessem os donativos de suas ordens. Apesar da sua profissão de pobreza, a riqueza dos frades aumentava constantemente e seus suntuosos edifícios e lautas mesas tornavam mais notória a pobreza crescente da nação. Contudo, os frades continuavam a manter o domínio sobre as multidões supersticiosas e a levá-las a crer que todo dever religioso se resumia em reconhecer a supremacia do Papa, adorar os santos e fazer donativos aos monges, e que isso era suficiente para lhes garantir lugar no céu. Wycliffe, porém, com intuição mais clara, feriu o mal pela raiz, declarando que a própria organização era falsa e que deveria ser abolida. Despertavam-se discussões e indagações. Atravessando os monges do país, vendendo perdões do Papa, muitos foram levados a duvidar da possibilidade de comprar perdão com dinheiro e suscitaram a questão se não deveriam antes buscar a Deus o perdão em vez de buscá-lo do Pontífice de Roma. Os monges e sacerdotes de Roma, diziam eles, estão nos comendo como um câncer. Deus deve nos livrar, ou o povo perecerá. Para encobrir sua avareza, pretendiam os monges mendicantes seguir o exemplo do Salvador, declarando que Jesus e seus discípulos haviam sido sustentados pela caridade do povo. Essa pretensão resultou em prejuízo de sua causa, pois levou muitos à Escritura Sagrada a fim de saberem por si mesmos a verdade. A mente dos homens foi dirigida à fonte da verdade, que era o objetivo de Roma ocultar. Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frades, convocando o povo aos ensinamentos da Bíblia e seu autor.
De nenhuma outra maneira mais eficaz poderia ele ter empreendido a demolição da gigantesca estrutura de domínio espiritual e temporal erigida pelo Papa, na qual milhões eram mantidos cativos. De novo foi Wycliffe chamado a defender os direitos da coroa inglesa contra as usurpações de Roma, e sendo designado embaixador real, passou 2 anos na Holanda, em conferência com os emissários do Papa. Ali entrou em contato com eclesiásticos da França, Itália e Espanha, e teve oportunidade de inquirir dos bastidores e informar-se de muitos fatos que lhe teriam permanecido ocultos na Inglaterra. Aprendeu muita coisa que o orientaria em seus trabalhos posteriores. Naqueles representantes da corte papal, lia ele o verdadeiro caráter e objetivos da hierarquia. Voltou para a Inglaterra a fim de repetir mais abertamente e com maior zelo seus ensinos anteriores, declarando que a cobiça, o orgulho e o engano eram os deuses de Roma. Em um de seus folhetos disse ele, falando do Papa e seus coletores: retiram do nosso país os meios de subsistência dos pobres e muitos milhares de marcos anualmente do dinheiro do rei para sacramentos e coisas espirituais, o que é amaldiçoada heresia de comercialização de coisas sagradas, simonia, e fazem com que toda a cristandade consinta nesta heresia e a mantenha. E, na verdade, ainda que nosso reino tivesse uma gigantesca montanha de ouro, e nunca homem algum dali tirasse, a não ser somente o coletor desse orgulhoso e mundano sacerdote, com o tempo ela se esgotaria, pois sempre ele tira dinheiro de nosso país e nada devolve a não ser a maldição de Deus pela sua simonia. Logo depois de sua volta à Inglaterra, Wycliffe recebeu do rei nomeação para a reitoria de Lutherworth. Isso correspondia a uma prova de que o monarca, ao menos, não se degradou de sua maneira franca no falar. A influência de Wycliffe foi sentida no moldar a ação da corte, bem como a crença da nação. Os trovões papais logo se desencadearam contra ele. 3 bulas foram expedidas para a Inglaterra, para a universidade, para o rei e para os prelados, ordenando todas as medidas imediatas e decisivas para fazer silenciar o ensinador de heresias. Antes da chegada das bulas, porém, os bispos, em seu zelo, intimaram Wycliffe a comparecer perante eles para julgamento. Entretanto, 2 dos mais poderosos príncipes do reino o acompanharam ao tribunal, e o povo, rodeando o edifício e invadindo-o, intimidou de tal maneira os juízes que o processo foi temporariamente suspenso. Um pouco mais tarde faleceu Eduardo III, a quem, em sua idade avançada, os prelados estavam procurando influenciar contra o reformador, e o anterior protetor de Wycliffe tornou-se regente do reino. Mas a chegada das bulas papais trazia para toda a Inglaterra a ordem decisiva da prisão e encarceramento do herege. Essas medidas indicavam, de maneira direta, a morte pela fogueira. Parecia certo que Wycliffe logo deveria cair vítima da vingança de Roma, mas aquele que declarou outrora a alguém: não temas, eu sou teu escudo, Gênesis 15:1, de novo estendeu a mão para proteger seu servo. A morte veio, não para o reformador, mas para o pontífice que lhe decretara a destruição. Gregório IX morreu, e dispersaram-se os eclesiásticos que se haviam reunido para o processo de Wycliffe. A providência de Deus encaminhou ainda mais os acontecimentos para dar oportunidade ao desenvolvimento da reforma. A morte de Gregório XI foi seguida da eleição de 2 papas rivais. 2 poderes em conflito, cada um se dizendo infalível, exigiam agora obediência. Cada qual apelava para os fiéis a fim de o ajudarem a fazer guerra contra o outro, encarecendo suas exigências com terríveis anátemas contra os adversários e promessas de recompensas no céu aos que o apoiavam. As facções rivais fizeram tudo o que puderam para atacar uma a outra, e durante algum tempo Wycliffe teve descanso. Anátemas e recriminações voavam de um papa a outro, e derramavam-se torrentes de sangue para sustentar suas pretensões em conflito. Crimes e escândalos inundavam a igreja. Nesse ínterim, o reformador, no silencioso retiro de sua paróquia de Lutherworth, estava trabalhando diligentemente para, dos papas em discórdia, dirigir os homens a Jesus, o príncipe da paz. O cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver o que o papado realmente era,
Num folheto que publicou sobre o cisma dos papas, Wycliffe apelou para o povo a fim de que considerasse se esses dois sacerdotes estavam a falar a verdade ao condenarem um ao outro como o anticristo. Deus, disse ele, não mais quis consentir que o demônio reinasse em um único sacerdote, mas fez divisão entre os dois, de modo que os homens, em nome de Cristo, possam mais facilmente vencê-los a ambos. Vida e opiniões de John Wycliffe de Vaughan. Wycliffe, a exemplo do seu mestre, pregou o evangelho aos pobres. Não contente em espalhar a luz nos lares humildes em sua própria paróquia de Lutherhut, concluiu que ela deveria ser levada a todas as partes da Inglaterra. Para realizar isso, organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados que amavam a verdade e nada desejavam tanto como a propagá-la. Esses homens iam por toda parte, ensinando nas praças, nas ruas das grandes cidades e nos atalhos no interior. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres, desvendando-lhes as alegres novas da graça de Deus. Como professor de teologia em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões das universidades. Tão fielmente apresentava ele a verdade aos estudantes sob sua instrução, que recebeu o título de Doutor do Evangelho. Entretanto, a maior obra da vida de Wycliffe foi a tradução das Escrituras para o inglês, de maneira que muitos na Inglaterra pudessem ler as maravilhosas obras de Deus. Atacado por doença perigosa. De repente, porém, seus esforços foram retidos. Embora não tivesse nem 60 anos de idade, o trabalho incessante, o estudo e os assaltos dos inimigos haviam esgotado suas forças, fazendo-o envelhecer prematuramente. Foi atacado por uma perigosa enfermidade. A notícia disto proporcionou grande alegria aos frades. Pensava então que se arrependeria amargamente do mal que tinha feito à igreja e foram rapidamente ao seu quarto para ouvir uma confissão. Representantes das 4 ordens religiosas, com 4 oficiais civis, reuniram-se em redor do suposto moribundo. Tendes a morte em vossos lábios, disseram. Admita suas falhas, retrate-se em nossa presença por tudo aquilo que falou contra nós. O reformador ouviu em silêncio. Pediu a seu auxiliar que o levantasse da cama. Olhando fixamente para eles, disse com voz firme e forte que tantas vezes os havia feito tremer. Não hei de morrer, mas viver, e novamente denunciar as más ações dos frades. Atônitos e humilhados, os monges saíram do quarto o mais rápido possível. Cumpriram-se as palavras de Wycliffe. Viveu a fim de colocar nas mãos de seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, a Bíblia Sagrada, o agente designado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar o povo. Muitos e grandes obstáculos havia a vencer na realização dessa obra. Wycliffe achava-se sobrecarregado de enfermidades. Sabia que apenas poucos anos lhe restavam para o trabalho. Via a oposição que teria de enfrentar, mas animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avante sem intimidar-se de coisa alguma. Quando, em pleno vigor de suas capacidades intelectuais, com rica experiência, foi ele preservado e preparado pela providência de Deus para esse trabalho, sendo o maior por ele realizado. Enquanto a cristandade se envolvia em tumultos, o reformador, em sua reitoria de Lutherhut, alheio à tempestade ao seu redor, dedicava-se à tarefa escolhida. Finalmente a obra foi concluída, a primeira tradução da Bíblia para o inglês. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora prisão ou fogueira. Colocara nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se apagaria. Dando a Bíblia aos seus compatriotas, fizera mais para abrir as cadeias da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer seu país, do que já se conseguira pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha. Sendo ainda desconhecida a arte de imprimir, era unicamente por trabalho moroso e fatigante que se podiam multiplicar os exemplares da Bíblia. Tão grande era o interesse por se obter o livro, que muitos voluntariamente se empenharam na obra de o transcrever. Mas era com dificuldade que os copistas podiam atender aos pedidos. Alguns dos mais ricos compradores desejavam a Bíblia toda, outros compravam apenas parte. Em muitos casos, várias famílias se uniam para comprar um exemplar. Assim, a Bíblia de Wycliffe conseguia entrar no lar das pessoas.
O apelo para a razão despertou os homens de sua submissão passiva aos dogmas papais. Wycliffe ensinava agora doutrinas distintivas do protestantismo, salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade apenas da Bíblia. Os pregadores que enviara disseminaram a Bíblia juntamente com os escritos do Reformador, e com êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. O aparecimento das Escrituras produziu estupefação às autoridades da Igreja. Tinham agora de enfrentar um fator mais poderoso do que Wycliffe, fator contra o qual suas armas pouco valeriam. Não havia nessa ocasião na Inglaterra lei alguma proibindo a Bíblia, pois nunca tinha sido ela publicada na língua do povo. Semelhantes leis foram depois feitas e rigorosamente executadas. Entretanto, apesar dos esforços dos padres, houve durante algum tempo oportunidade para a circulação da palavra de Deus. Novamente os chefes papais conspiraram para fazer silenciar a voz do reformador. Perante 3 tribunais foi ele sucessivamente chamado a juízo, mas sem proveito. Primeiramente, um sínodo de bispos declarou heréticos os seus escritos, e ganhando o jovem rei Ricardo II para o seu lado, obtiveram um decreto real sentenciando à prisão todos os que professassem as doutrinas condenadas. Wycliffe apelou da decisão do sínodo no parlamento. Sem temor, acusou a hierarquia perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos que a Igreja aprovava. Com poder convincente, descreveu as usurpações e corrupções da sé papal. Seus inimigos ficaram confusos. Os que eram amigos de Wycliffe e o apoiavam tinham sido obrigados a ceder, e houvera confiante expectativa de que o próprio reformador, em sua avançada idade, só e sem amigos, cedesse à autoridade da coroa. Em vez disso, porém, o parlamento foi tocado pelo emocionante apelo de Wycliffe. Então o parlamento revogou o edito de perseguição e Wycliffe foi liberto mais uma vez. Pela 3ª vez foi ele chamado a julgamento, e agora perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Ali não se mostraria favor algum para com a heresia. Ali, finalmente, Roma triunfaria e a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os romanistas. Se tão somente cumprisse seu propósito, Wycliffe seria obrigado a renunciar suas doutrinas, ou sairia da corte diretamente para as chamas. Posição firme. Wycliffe, porém, não se retratou. Destemidamente sustentou seus ensinos e repeliu as acusações de seus perseguidores. Perdendo de vista o próprio eu, sua posição e o momento, citou os ouvintes perante o tribunal divino e pesou seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. O poder do Espírito Santo foi sentido pelos ouvintes. Como setas do Senhor, as palavras do reformador atingiam sua consciência. A acusação de heresia que haviam formulado reverteu contra eles mesmos. Por que, perguntava ele, ousavam espalhar seus erros? Por amor do lucro, para da graça de Deus fazerem mercadoria? Com quem, disse finalmente, julgais estar a contender? Com o ancião às bordas da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte que vós, e vos vencerá. Assim dizendo, retirou-se da Assembleia e nenhum de seus adversários tentou impedi-lo. A obra de Wycliffe estava quase terminada. Uma vez mais deveria ele dar testemunho do Evangelho. Wycliffe foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma, o qual tantas vezes derramara o sangue dos santos. Porém, um ataque de paralisia tornou impossível a viagem. Mas se bem que sua voz não devesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta, e isso se decidiu a fazer. De sua reitoria, o reformador escreveu ao Papa uma carta que, embora respeitosa nas expressões e cristã no espírito, era incisiva censura a pouca e orgulho da sé papal. Assim, Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando não somente a eles mesmos, mas a toda a cristandade o contraste entre eles e o Mestre, a quem professavam representar. Wycliffe esperava plenamente que sua vida seria o preço de sua fidelidade. O rei, o Papa e os bispos estavam unidos para levá-lo à ruína, e parecia certo que, quando muito, em poucos meses o levariam à fogueira, mas sua coragem não se abalou. Por que falais em procurar longe a coroa do martírio? Dizia. Pregai o evangelho de Cristo aos altivos prelados, e o martírio não vos faltará. Que, viveria eu e estaria silencioso? Nunca. Vem o golpe, eu o estou aguardando. Mas Deus, em sua providência, ainda escudou o seu servo.
O homem que durante toda a vida permanecera ousadamente na defesa da verdade, diariamente em perigo de vida, não deveria cair vítima do ódio de seus adversários. Wycliffe nunca procurara escudar-se a si mesmo, mas o Senhor lhe fora o protetor. E agora, quando seus inimigos julgavam segura a presa, a mão de Deus o removeu para além de seu alcance. Em uma igreja em Lutterworth, na ocasião em que ia ministrar a comunhão, caiu atacado de paralisia e em pouco tempo veio a falecer. Arauto de uma era melhor. Deus pusera a palavra da verdade na boca de Wycliffe. Sua vida fora protegida e seus labores prolongados até que se assentassem os alicerces da grande obra da Reforma. Wycliffe saíra das trevas da Idade Média. Ninguém havia que tivesse vivido antes deles, por meio de cuja obra pudesse modelar seu sistema de reforma. Suscitado como João Batista para cumprir uma missão especial, foi ele o arauto de uma era melhor. Contudo, no sistema de verdades que apresentava, havia uma unidade e perfeição que os reformadores que o seguiram não excederam e que alguns não atingiram, mesmo 100 anos mais tarde. Tão amplo e profundo foi posto o fundamento, tão firme e verdadeiro o arcabouço, que não foi necessário serem construídos pelos que vieram depois dele. O grande movimento inaugurado por Wycliffe, que deveria libertar as nações por tanto tempo submissas a Roma, teve sua fonte na Bíblia. Ali se encontrava a origem da corrente de bênçãos que tem emanado durante gerações, desde o 14º século, educado de modo a considerar a Igreja de Roma como autoridade infalível e aceitar com indiscutível reverência os ensinos e costumes estabelecidos havia um milênio. Wycliffe desviou-se de tudo isso para ouvir a santa palavra de Deus. Em vez da Igreja falando através do Papa, declarou ser a voz de Deus a única autoridade verdadeira, falando por intermédio de sua palavra. Ensinou que o Espírito Santo é o único intérprete da Bíblia. Wycliffe foi um dos maiores reformadores, foi igualado por poucos que vieram depois dele. Pureza de vida, incansável diligência no estudo e trabalho, incorruptível integridade, amor e fidelidade cristã no ministério caracterizaram o primeiro dos reformadores, e isso apesar das trevas intelectuais e corrupção moral da época em que vivia. Foi a Bíblia que fez de Wycliffe o que ele se tornou. O estudo da Bíblia enobrece todo pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo pode fazer. Pode dar estabilidade de propósito, coragem e fortaleza. O esquadrinhar fervoroso e reverente das Escrituras daria ao mundo homens de intelecto mais forte, bem como de princípios mais nobres, do que os que já existiram como resultado do mais hábil ensino proporcionado pela filosofia humana. A exposição de tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Os seguidores de Wycliffe, conhecidos como Wycliffitas e Lollardos, espalharam-se por outros países, levando o Evangelho. Agora que seu guia fora removido, os pregadores trabalhavam com zelo ainda maior que antes. Multidões se congregavam para ouvi-los. Alguns da nobreza e mesmo a esposa do rei se encontravam entre os conversos. Em muitos lugares, os símbolos idolátricos do romanismo foram removidos das igrejas. Logo, porém, impiedosa perseguição irrompeu sobre os que haviam ousado aceitar a Bíblia como guia. Pela primeira vez na história da Inglaterra, a fogueira foi decretada contra os discípulos do Evangelho. Martírios se sucederam a martírios. Perseguidos como inimigos da Igreja e traidores do reino, continuaram a pregar em lugares secretos, encontrando abrigo nos humildes lares dos pobres e muitas vezes refugiando-se mesmo em brenhas e cavernas. Apesar da fúria da perseguição, durante séculos continuou a ser proferido um protesto calmo, devoto, fervoroso, paciente contra as dominantes corrupções da fé religiosa. Os crentes daquela época tinham aprendido a amar e obedecer a palavra de Deus e pacientemente sofriam por sua causa. Como os discípulos dos dias apostólicos, muitos sacrificavam suas posses desse mundo pela causa de Cristo. Aqueles a quem era permitido permanecer em casa abrigavam alegremente os irmãos banidos e, quando eles também eram expulsos, aceitavam com prazer a sorte dos proscritos. Milhares, é verdade, aterrorizados pela fúria dos perseguidores, compravam a liberdade com o sacrifício da fé e saíam das prisões vestidos com a roupa dos penitentes.
a fim de publicar sua abjuração. Mas não foi pequeno o número, e entre estes havia homens de nascimento nobre, bem como humildes e obscuros, os que deram testemido testemunho da verdade nos cubículos dos cárceres, nas torres dos loulardos, e em meio de tortura e chamas, regozijando-se de que tivessem sido considerados dignos de conhecer a comunicação de suas aflições. Os romanistas não haviam conseguido executar sua vontade em relação a Wycliffe durante a vida destes, e seu ódio não se satisfez enquanto o corpo do reformador repousasse em sossego na sepultura. Por decreto do Concílio de Constança, mais de 40 anos depois de sua morte, seus ossos foram exumados e publicamente queimados e as cinzas lançadas em um riacho vizinho. Esse riacho, diz antigo escritor, levou suas cinzas para o Avon para o Severn para os pequenos mares, e esses para o grande oceano. E assim as cinzas de Wycliffe são um emblema de sua doutrina, que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Pouco imaginaram os inimigos o significado de seu ato perverso. Foi mediante os escritos de Wycliffe que João Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros do romanismo e entrar na obra da reforma. E assim é que nesses dois países tão grandemente separados foi lançada a semente da verdade. Da Boêmia, a obra estendeu-se para outras terras. O espírito dos homens foi dirigido para a palavra de Deus, tanto tempo esquecida. A mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma. Amém.